Olá, meu nome é Rubens Nasciuti, eu sou fonoaudiólogo, faço parte do programa multidisciplinar de residência do HGG e quero apresentar para vocês a abordagem fonoaudiológica na cirurgia bariátrica. Esta aula faz parte da abordagem multiprofissional na cirurgia bariátrica, foi proposta pela tutora mestre nutricionista Amélia Portugal e a minha tutora é a mestre fonoaudióloga Ilíris Mourão. Bom, eu peguei um artigo aqui com o título Intervenção fonoaudiológica em obesos mórbidos submetidos à gastroplastia pela técnica de Fogg-Capella. A revista onde foi publicado esse artigo é a ABCD, Arquivos Brasileiros de Cirurgia Digestiva, o qualis da revista é B1, a data de publicação do artigo foi o ano de 2016 e os autores são Gonçalves e Zimberg. Os descritores do artigo são gastroplastia, obesidade mórbida, mastigação, qualidade de vida e fonoterapia. A introdução do artigo, ele traz um protocolo de estimulação da motricidade orofacial. E esse protocolo norteia a reabilitação fonoaudiológica do obeso. No caso do artigo, ele quer discutir sobre a reintrodução da alimentação sólida em obesos mórbidos no pós-operatório. Pós-operatório da cirurgia de Fogg-Capella, que também é chamada de gastroplastia com derivação gastrojejunal em Y de Roux. Bom, aqui nós temos então o procedimento da cirurgia de Fogg-Capella, a gastroplastia em Y de Roux. Então, o estômago antes da cirurgia tem a sua porção ali, do estômago, logo em seguida vem duodeno e jejum, que é o início do intestino. E no novo estômago, você remove uma parte do estômago, onde há a passagem do alimento, e você liga o duodeno ao jejuno. Então, há uma diminuição na porção do intestino delgado por onde passa o alimento. E também uma redução do estômago. A justificativa para este artigo é de que a reabilitação das complicações relacionadas à fase oral da alimentação, a segunda fase da deglutição, a primeira é a fase preparatória, em seguida a fase oral, a reabilitação da fase oral decorrente da gastroplastia é de competência do fonoaudiólogo. É ele que vai intervir nas funções de mastigação e deglutição, com o objetivo de que o paciente tenha uma melhor qualidade de vida. O problema é que o perfil mastigatório dos obesos mórbidos tem características próprias, com alterações significantes na forma e função da língua, das bochechas, mandíbula, a ausência de corte do alimento necessário, um ritmo mastigatório rápido, movimentos verticais de mandíbula, tamanho do bolo alimentar grande e escassez da mastigação. A hipótese neste artigo é de que a reabilitação fonoaudiológica do obeso mórbido, tanto no principalmente no pós-operatório, é de eficácia. Então, o estudo quer comprovar a eficácia da reabilitação fonoaudiológica, em especial nesse caso do estudo do pós-operatório de cirurgia bariátrica. O objetivo do estudo é verificar a eficiência da estimulação da motricidade orofacial na prontidão para a reintrodução da alimentação sólida em obesos mórbidos submetidos à gastroplastia no período pós-operatório. A metodologia do estudo é do tipo transversal, é um estudo observacional, de caráter descritivo e quantitativo. Ele fez uma avaliação da mastigação e da qualidade de vida de 70 obesos mórbidos e dividiu eles em dois grupos. O grupo 1 com N de 35, que receberam intervenção fonoaudiológica, e o grupo 2 com 35 participantes também, sem intervenção fonoaudiológica. Os critérios de inclusão foram diagnóstico de obesidade mórbida em pacientes submetidos à gastroplastia pela técnica de Fogg-Capella, ambos os sexos e faixa etária adulta. Os critérios de exclusão foram aqueles que foram submetidos à fonoterapia prévia e que tinham diagnóstico médico de doença neurológica. Bom, o artigo ele trouxe o protocolo que eles utilizaram para a avaliação da mastigação.
Nesse protocolo tem, então, nome do participante, sexo, idade e IMC. Solicita-se que o paciente mastigue de maneira habitual para observar como que ele faz o corte do alimento, se é a incisão com os dentes anteriores, ou se são os dentes laterais, ou se não tem esse corte. Qual o tipo de mastigação, se bilateral ou unilateral. Se o ritmo de mastigação é lenta ou rápida, tem uma legenda, né, mais de 40 segundos lento, muito rápido é menos de 30 segundos. Se os movimentos de mandíbula são rotatórios ou apenas verticais, o tamanho do bolo alimentar que ele coloca na boca, se é pequeno ou grande. O excesso de mastigação, então, se ele mastiga até 20 vezes, não tem excesso. Mais de 20 vezes, excesso. A escassez da mastigação. E também gestão de líquidos durante a deglutição, se ele precisa do auxílio de líquido para mastigação e deglutição. Bom, os resultados do estudo. A avaliação da mastigação para os grupos 1 e 1, houve diferença estatística apenas no número de golpes mastigatórios, ou seja, naquela lista de critérios avaliados, apenas o número de golpes mastigatórios é que foi diferencial, né, estatisticamente diferencial para grupos 1 e 2, com e sem intervenção fonoaudiológica. Então, o grupo que teve intervenção fonoaudiológica apresentou um maior número de golpes mastigatórios do alimento. No questionário de qualidade de vida em disfagia, que tem um total e também 11 domínios, ocorreu significância estatística. Ou seja, o grupo 1, ele tem condições mais favoráveis de qualidade de vida e deglutição do que o grupo 2, conforme esse estudo. Aqui eu estou apresentando para vocês o protocolo de qualidade de vida e deglutição que foi usado. Então, ele tem o score total, tem ali a diferença entre os grupos 1 e 2, e ele tem os 11 domínios, certo? A gente pode observar que o domínio alimentação como um fardo e frequência de sintomas foram os que mais tiveram diferença entre os grupos 1 e 2. Então, a gente percebe que no grupo 1, a alimentação foi menos vista como fardo do que para o grupo 2. E o grupo 2 apresentou uma maior frequência de sintomas durante a alimentação ou após a alimentação. Então, dor no estômago após a deglutição, quando o alimento chega ao estômago, vômitos, e uma série de outras queixas com arroz. Isso tudo a gente tem percebido no ambulatório de fonoaudiologia no HGG, no ambulatório de cirurgia bariátrica, a especialidade de fonoaudiologia, e nesse estudo também vem trazendo. A discussão, ele trouxe que a gastroplastia tem uma maior incidência no sexo feminino. Então, as mulheres buscam mais realizar essa cirurgia. A média de idade, né, nos estudos que eles encontraram, de pacientes submetidos à gastroplastia, foi de 36,07 anos. Na pesquisa em que nós estamos tratando agora, o grupo 1 apresentou média de 34,2 anos e o grupo 2, média de 33,5 anos. Então, é uma faixa etária muito próxima da média encontrada na maioria dos estudos da área. Na avaliação da mastigação, não houve diferença estatisticamente significativa no grupo 1 após um mês de aplicação do protocolo de intervenção fonoaudiológica, assim como no grupo 2. Então, os autores, eles trazem que talvez a falta de avaliação periódica para acompanhar a eficácia do protocolo atrapalhou nessa avaliação do critério da mastigação e da diferença estatística entre os grupos 1 e 2. Então, de repente, precisava de mais tempo, de um acompanhamento mais intercalado, é o que são os que os autores trazem nesse artigo. Bom, a eficiência mastigatória e a idade podem influenciar o IMC, de acordo com as pesquisas na área. Então, conforme a idade vai passando, reduz ali a força e a movimentação dos órgãos fonomastigatórios, deglutitórios, e então vai reduzir essa eficiência da mastigação, podendo então impactar diretamente no IMC. Os indivíduos obesos, eles devido a possivelmente devido à hipotonicidade dos lábios-língua,
a alteração na mastigação e na formação do bolo e da deglutição. Então, ele vem trazendo essa possibilidade, né? Devido à hipotonicidade, à hipomobilidade desses órgãos orofaciais, vai ter um prejuízo na mastigação aí, provavelmente, e também um prejuízo provável na formação do bolo e da deglutição. E não existe protocolo específico para a reabilitação de obesos mórbidos. Então, os protocolos de avaliação usados para os obesos também são usados para os obesos mórbidos até o presente momento. Há uma escala de qualidade de vida, então eu trouxe aqui o nome em inglês, qualidade de vida e deglutição, que foi a escala que avaliou esses critérios neste estudo. Uma escala que eu achei muito interessante, por sinal. Agora vamos à conclusão do artigo. O protocolo de estimulação de motricidade orofacial para a reintrodução da alimentação sólida destes doentes no período pós-operatório não foi um fator diferencial do processo de reabilitação para o período observado. A intervenção fonoaudiológica teve um impacto positivo no grupo 1, em especial nos critérios de qualidade de vida e deglutição. E, lembrando, na mastigação, aquela questão lá do número de golpes mastigatórios, e também quando o alimento chega no estômago ali, né, a sensação de dor, enjoos, né, sensações não esperadas, né, durante a alimentação e que são ruins, digamos assim, foram mais encontradas no grupo sem intervenção fonoaudiológica e menos no grupo com intervenção fonoaudiológica. Bom, a minha análise sobre esse artigo. As referências à época que ele foi publicado eram atualizadas e num número relativamente bom. Só que o artigo não explica o procedimento cirúrgico que compõe o título que eles trazem. Por isso que eu procurei e naquele site do Instituto Salete vem trazendo então a imagem, vídeo explicativo sobre a cirurgia de fogo capela, também é chamada de gastroplastia Y de Roux, que é a cirurgia predominantemente feita também no HGG, que é o hospital onde eu estou lotado. Bom, o artigo apresentou os protocolos utilizados, o tempo de atendimento, descreveu as etapas que o ambulatório de serviço de cirurgia bariátrica do Hospital Alfredo Loyola em Belém do Pará realiza. E isso é muito importante, porque dá para comparar com o serviço, com o ambulatório de cirurgia bariátrica, de cirurgia bariátrica do HGG e de outros hospitais. E isso contribui para a pesquisa. Então, a pesquisa agrega valor, na minha opinião, ao serviço, ao usuário, à fonoaudiologia. Quanto mais pesquisas nessa área, melhor para o enriquecimento do SUS, da fonoaudiologia e para o paciente. Aqui estão as referências que foram utilizadas, tanto do artigo quanto do site onde nós encontramos as informações sobre a cirurgia Y de Roux. Muito obrigado.